Vamos lá para mais um programa, onde você é um parceiro, um participante. Nós estamos muito contentes de estar aqui, abrindo a Bíblia junto com você, nesse processo de buscar o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Nós não queremos tratar de religião, porque religião é muito pesada, mas o Evangelho é suave. E Deus se fez homem para salvar os homens da maneira equivocada de ser homem e se tornar gente com menos carga nas costas. E nós estamos aqui anunciando esse evangelho que tem feito tanto bem para a gente. E queremos convidar você a também ser um parceiro nosso, e você pode passar isto para os seus amigos, seus parentes. Coloque isso aí na rede social, aí tem os links que podem ajudar nesse processo. E espero que você ore por nós e que você esteja divulgando e também colabore de alguma maneira para que esse programa permaneça e seja um veículo de anunciar o Evangelho. A palavra de Deus, ela é diferente da minha palavra, da nossa palavra. A nossa é um veículo de comunicação. Nós estamos aqui falando, nós estamos comunicando, mas a palavra de Deus, ela é muito mais do que comunicação, ela é um instrumento de operação. Ela age, e Deus, pela sua palavra, Ele criou o universo. Ele criou as coisas que existem. É um poder criador. Assim como a minha palavra, ao comunicar um pensamento agradável, positivo para você, você se alegra. Também, se eu disser uma palavra negativa, você se entristece e gera isto uma energia negativa dentro de você. A palavra de Deus, ela sempre vai gerar algo significativo em nós. E nós temos aqui procurado abrir a Bíblia para que ela nos oriente e nos mostre o caminho de Deus para as nossas vidas. Nós estamos lendo, andando assim num processo de leitura da carta de Paulo aos Efésios, uma cidade cosmopolita do primeiro século, talvez a segunda cidade maior do Império Romano, com mais de 250 mil pessoas. Hoje uma cidade de 250 mil no nosso mundo é um vilarejo, mas naquele tempo era um cidadão. E aquela cidade onde Paulo começou a pregar o Evangelho, depois na sua segunda viagem missionária, e depois ele se tornou um pregador ali, um pastor, por cerca de mais de 3 anos, e ele escreveu esta carta para mostrar o lado maravilhoso e positivo do Evangelho, o que Deus fez para nós em Cristo Jesus. E então ele expõe nessa carta que ela pode ser vista assim em 3 verbos para ajudar a entender: sentar, andar e ficar de pé, estar firme. Cristo, depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos, ele assentou-se nos lugares celestiais, e nós nos assentamos nele. Significa um descanso. A vida espiritual começa com o descanso, com aquilo que já foi feito. E o apóstolo Paulo exatamente fala disto, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele falou isto no primeiro capítulo, e nós tratamos isso há 3 semanas atrás, sobre essa questão da obra completa para nós em Cristo Jesus. Foi uma obra acabada, que nós temos todas as bênçãos espirituais desde a eternidade em Cristo, para suprir a nossa incapacidade e a nossa falência.
e sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em Cristo. Depois o apóstolo ora, pedindo a Deus que traga um espírito de revelação e de conhecimento àqueles cristãos lá de Éfeso, para que eles tivessem uma percepção espiritual e vissem a grandeza do chamamento de Deus, que Deus os chamou para uma adoção de filhos, para que fossem filhos, para que tivessem relacionamento, que eles vissem também aquilo que existe, que é uma herança. Nós não somos simplesmente agregados e nem empregados de uma grande empresa, mas somos herdeiros, e que tudo isso era feito pelo poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E ele faz uma oração para que esses cristãos tivessem este conhecimento. Agora nós chegamos no capítulo 2. E neste capítulo, o apóstolo Paulo vai mostrar como Cristo derrubou o muro de separação, aquilo que impedia o homem estar com Deus e os homens com os homens de uma maneira adequada e significativa. E ele começa dizendo que nós estávamos numa situação impraticável em relação a Deus, e ele diz: Ele, isto é, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele começa afirmando que a obra de Deus é de Deus. Ele vos deu vida. Esta vida aqui não é a vida da carne, nem a vida da alma, é a vida de Deus. Ele vos deu vida estando vós mortos. Mortos onde? No espírito. O corpo estava vivo, com bios. A alma estava viva, com psique. Mas o espírito estava morto. Não tinha relação espiritual. Era um homem vazio de espiritualidade. Tinha sentimentos, tinha emoções, tinha aquilo que é da alma, mas não faltava a conexão com o divino. Ele vos deu vida. Não fomos nós que conquistamos a vida. Não fomos nós que adquirimos a vida. Não fomos nós que pelos nossos méritos ou pela nossa capacidade nós acabamos recebendo uma compensação pelo nosso esforço da vida. Não, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e nos pecados, nas falhas e na rebeldia. Então ele começa a descrever esse assunto. Não faz muito tempo que vocês estavam atolados naquela velha vida do pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida espiritual, dissesse a vocês como viver. Você vivendo com uma carência espiritual, mas apenas num mundo de emoções. Vocês enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam a desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que não queríamos, a nossa própria vontade. Ele vai dizer assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Primeira coisa, há um curso, há uma pedagogia, há um leito, o leito do mundo, que direciona as pessoas. Por dentro deste leito apertado, de cobranças, de necessidade de êxito, de necessidade de ser melhor do que o outro, de competição, segundo este mundo. Aí ele usa uma segunda categoria, segundo o príncipe da potestade do ar. O que é isto, gente? De onde vem essa ideia? É que
aqui acima da minha cabeça existem outros poderes. Nós estamos tratando em terceira dimensão, mas tem quarta, quinta, sexta, sei lá quantas dimensões. E nessas dimensões há fenômenos espirituais, poderes, energias espirituais que estão influenciando, agindo. E ele diz, o príncipe da potestade, esta palavra potestade quer dizer de poderes, exousia é uma palavra grega para dizer isso, um poder de agir, de fazer as coisas, essa potestade espiritual do ar, que eu não sei aonde está, mas está agindo. Tem coisas que a gente não explica. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há um curso do mundo, há uma potestade do ar, há um poder que transcende. Ele disse, entre os quais todos nós, não só vós, gentios, mas nós, judeus, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ó, 3 realidades que aprisionam as pessoas. O curso do mundo, a influência dos poderes do cosmos, do cosmocratares, governadores deste mundo tenebroso, governadores que agem sobre a mente das pessoas e também as inclinações da nossa carne, os instintos carnais, aquela coisa animalesca. Essas 3 realidades estavam exercendo, diz Paulo, poderes sobre aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Um homem que não tem vida espiritual, ele é comandado por um mundo que exige, que cobra, que oprime, por um poder espiritual que gera esta angústia da alma e pelas inclinações da carne e dos pensamentos. E aí ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais que não conhecem a Jesus Cristo. Filhos da ira é uma palavra muito pesada, mas é como se fosse filhos do maligno, filho do diabo. Que coisa! Mas Jesus disse isto, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desejos. O homem sem Cristo não é o homem com religião, é o homem sem Jesus. A religião cristã tem tido muitas coisas feias, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando do Evangelho, que é diferente. É aquilo que Deus fez e Deus faz para nos libertar dessa tirania de querer comandar as coisas deste mundo. Nós éramos, como os demais, filhos da ira. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, porque nós vamos começar um parágrafo que vai dizer assim, mais Deus. Esse mais Deus faz a diferença total. E você vai depois comigo abrir a palavra de Deus, ver aí o que Deus está fazendo para nos libertar dessa tirania dos 3 elos da corrente que prende o homem e deixa insatisfeito. Eu ia dizendo para vocês que este versículo 4 de Efésios 2, ele começa mais Deus. Ora, eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu estava prisioneiro de um curso do mundo, eu estava refém dos poderes das trevas, do príncipe da potestade do ar, e eu estava dominado pelas inclinações da minha carne, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mas Deus, outra versão diz, sendo
riquíssimo em misericórdia. Sendo extremamente rico, é a palavra plusios, sendo abundantemente rico, suprindo tudo com a sua misericórdia. E a palavra misericórdia significa Deus não dá àquele que merece o castigo que ele merece. Por isso que a graça entra para dar o que eu não merecia. Mas por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, preste atenção no texto, mas Deus, sendo rico, o riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor, este amor que nós não sabemos dimensionar, que o evangelista João diz assim, de tal maneira, que ele não consegue descrever, Deus amou o mundo, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, nos nossos pecados. Verso 5, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. A nossa vida espiritual não é produzida por nós, mas ela é um pacote, é juntamente com Cristo. Aquilo que Cristo fez, foi feito para nos beneficiar e Ele nos concede a sua vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essas duas palavras vão andar juntas em muitos textos da Bíblia. A graça e a misericórdia. É como se você estivesse remando. Se você rema iguais, vão colocar o barco certeiro. Se você rema só de um lado, ele entorta. Tanto a graça quanto a misericórdia. A misericórdia é o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? Nós merecíamos o castigo. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos o inferno. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Levou o nosso castigo. Foi para a cruz e nos tirou do inferno. Pela sua cruz, a misericórdia exerceu um papel extraordinário. Pela sua ressurreição, Ele nos deu vida. Vida espiritual, não vida da alma caída, mas vida espiritual. Pela graça é que nós somos salvos. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já vimos num outro programa que Jesus, quando foi ressuscitado, Ele assentou. Significa que Ele terminou a sua obra. Nenhum sacerdote do Velho Testamento se assentava enquanto estivesse em serviço. Quando ele terminava o serviço, ele podia se assentar porque tinha acabado. Jesus assentou porque Ele terminou a obra de redenção, a obra que nos liberta. Mas sabe o que acontece? É que Ele nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. E significa que nós encontramos o descanso. Lembra-se que Jesus disse uma vez, vinde a mim, todos vocês ou todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venham comigo, venham a mim, todos os que estão aí, debaixo desta opressão da religião, das filosofias, das coisas todas que lhe põem a fazer e que você não consegue fazer. Ele diz, eu vou aliviar vocês. Não é que vocês vão encontrar alívio por conta própria. Sou eu que vou dar alívio. Ele disse, tomem sobre si o meu jugo. Que jugo é este? É a canga. Que canga é esta? É a cruz. Naquela cruz nós fomos identificados com Ele.
juntamente com Ele, nós ganhamos uma morte. E juntamente com Ele, nós ganhamos uma ressurreição. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, nele mesmo, em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar no mundo vindouro, nas realidades espirituais, em outra esfera, a suprema riqueza da sua graça. Graça que nos tira desse aprisionamento. Por meio de Cristo Jesus, nós somos tirados da algema, daqueles 3 coisas que governavam o curso do mundo, a potestade do ar, do espírito e as influências da carne. E em Cristo Jesus Ele nos tira desse cárcere apertado, dominador, e nos coloca nos lugares celestiais no descanso, descansando em Cristo. E aí Ele vai nos dizer assim: porque pela graça vós sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Pela graça que é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada, é que nós somos salvos mediante a fé, que a fé é uma graça de Deus, é uma obra de Deus. Assim como aquele administrador, aquele senhor deu uma mina para cada um daqueles 10 homens, e eles granjearam e eles produziram ou não, Deus nos dá uma fé que nós precisamos exercê-la. E esta fé pode ser multiplicada, ela pode ser aumentada, ou simplesmente nós escondemos ou não fazemos nada com ela. É possível, aqueles que ganharam a fé, eles vão produzir alguma coisa de significado. Pela graça, nós fomos salvos mediante a fé, e esta graça não é nossa, e esta fé não é nossa, e esta salvação não é nossa. A salvação é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Não é pelo nosso esforço, pelo nosso cansaço, para que ninguém se glorie. Aquilo que eu faço, eu fico cheio de mim mesmo, mas não é. E depois o apóstolo vai dizer que nós, pois somos feituras de Deus, feituras criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Você está vendo que as obras ou as boas obras não são para a salvação, mas são consequência da salvação. Eu não faço obras ou boas obras para eu ser salvo, porque senão seria mérito, mas porque eu fui salvo. Eu faço as obras ou as boas obras em consequência daquele bom Deus que habita em mim e que é a causa desta bondade. Pois somos feituras, verso 10, repare bem aí no texto, somos feituras criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, as boas obras, Deus de antemão, antes mesmo que nós pudéssemos fazê-las, Ele já preparou para que nós andássemos nela, porque tudo depende de Cristo. Você e eu só podemos ter uma vida espiritual adequada se dependermos inteiramente e totalmente
e plenamente da suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tome isto bem a sério. Nós vamos voltar num próximo programa e vamos ainda continuar aqui nesta carta vendo a sublimidade da graça de Deus. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e você tenha esta certeza de que Deus em Cristo te aceita. Até o próximo programa, de coração para coração.